As Escrituras ensinam que Deus nos ama apesar de sermos pecadores. E o amor que Deus nos tem é infinitamente mais profundo e nobre do que o mais puro e intenso amor humano. E é sobre esse amor que estudaremos agora. A harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres com a lei do Criador. Ao homem, Deus deu o poder de compreender o que ele requer, a justiça e beneficência de sua lei, e do homem se exige inabalável obediência. Essa harmonia da criação foi quebrada quando Eva, nossa primeira mãe, descreu das palavras de Deus e violou uma ordem divina. Adão compreendeu que sua companheira transgredira a ordem de Deus, desrespeitara a única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor, isto é, não comer do fruto de certa árvore do paraíso. O que você entende por pecado? Pecado? Aquilo que as pessoas entendem que possa ferir seus princípios, seus valores. Na Bíblia diz assim que Deus não conta o tempo da nossa ignorância. Então, desde que a gente esteja fazendo alguma coisa que a gente sabe que é mal, é um pecado. A Bíblia responde: o pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3, versículo 4. O pecado é, pois, a quebra da lei moral de Deus, dos 10 mandamentos, o decálogo. Quando violamos qualquer dos 10 mandamentos, qualquer ordem divina, nós pecamos. Quantos pecaram? Todos pecaram, diz a Escritura, e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23. A desobediência de Adão operou nele uma mudança espiritual. Fez dele um pecador, um escravo do pecado. E essa condição passou a todos os homens. Todos somos pecadores. Nós não podemos mudar a história. O que aconteceu, já aconteceu. Adão e Eva tomaram a decisão e se tornaram pecadores. No entanto, as leis da biologia nós não podemos também interferir nelas. Por exemplo, um gatinho só pode ter filhotes de gatos. Não pode ter um cachorrinho. Então, Adão e Eva se tornaram pecadores, só podiam gerar filhos que eram pecadores. No entanto, o meu futuro, a minha salvação, não depende do erro deles no passado. Depende se hoje eu aceitar ou não a salvação em Cristo Jesus, que Deus nos oferece. Aqui estão alguns dos resultados do pecado. A terra foi amaldiçoada, passando a produzir espinhos e cardos. A doença, o sofrimento e a morte vieram como consequência do pecado. Fruto do pecado é também a guerra. O inimigo de Deus e adversário do homem, Satanás, deleita-se na guerra, pois esta excita as mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. O homem foi feito prisioneiro do pecado. Pela presença do pecado na vida, o homem não faz o que quer, mas o que o pecado quer. Jesus ensinou: todo o que comete pecado é escravo do pecado. São João 8,34. Pecado é roubar, matar, mentira também acho que é pecado. Mas tirando isso, não tem mais. Esse negócio de querer classificar pecados e de colocar níveis para pecados, um pecado é muito sério e muito grave, o outro já não é tão grave assim, isso aí é mais humano do que divino. Eu acho que para Deus qualquer pecado é ofensivo, qualquer pecado. Agora, evidentemente, existe assim os pecados que ocasionam, que causam maior consequência. Qual o único meio de libertação? De nos livrarmos da escravidão do pecado. A Escritura diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 6, 23. Notemos, o pecado leva à morte, à perdição eterna. Mas mediante Cristo, Deus nos quer dar vida, vida eterna. A Escritura diz mais, e isto é a própria essência de tudo o que ela diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João 3,16. Não há ninguém a quem Deus recuse os benefícios de sua graça salvadora.
mas há uma condição para que nos salve: crer em Jesus Cristo. Ao considerar no horto do Getsêmani o preço a ser pago pelo resgate do pecador, dar o seu sangue, a sua vida, Jesus poderia ter decidido voltar para o Pai e deixar que o homem sofresse a pena do pecado, mas o amor o moveu ao supremo sacrifício. Por amar-nos, Jesus consentiu em sofrer as afrontas de homens que eram instrumentos de Satanás. Ele foi esbofeteado e açoitado. Porque o salário do pecado é a morte, o Filho de Deus, para nos salvar da morte, provou a morte por nós. Ele sofreu a morte como ela era infligida pelos romanos, a morte de cruz. As suas mãos e pés foram pregados numa cruz. Deus Pai ofereceu o seu imaculado Filho como sacrifício para que, por sua morte, ele se tornasse o meio de os homens receberem o perdão dos pecados por intermédio da fé nele. O pecado para nós, normalmente, é uma coisa muito corriqueira, parece não ser quase nada. No entanto, nós notamos na Bíblia que é algo muito complexo, cuja natureza nós mal compreendemos. Quando o próprio Adão e Eva pecaram, eles mudaram a própria natureza humana, se tornaram propensos a fazer o mal, tornaram-se mortais, mudaram até a própria natureza geral, onde havia então decadência, destruição, apareceu a violência. E nessa situação de algo tão terrível que é o pecado, somente a vida do próprio Criador poderia resolver o problema e trazer salvação para os pecadores. A vida de qualquer outro ser criado, anjo, o que quer que fosse, não seria suficiente para resolver o problema terrível chamado pecado. Somos reconciliados com Deus pelo sangue de Jesus. Somos remidos pelo seu sangue. Somos justificados pelo seu sangue. E pelo seu sangue somos purificados. Todos nós estávamos na mente de Jesus quando ele se ofereceu como resgate do pecador. Considere isto, prezado ouvinte. O que ele fez foi por você também. O único meio de o pecador obter salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pela fé nele somos postos outra vez numa relação correta com Deus. Recebemos um novo coração e somos capacitados para viver novamente em obediência à lei de Deus. O que devemos fazer agora? Devemos seguir a luz que temos, pôr em prática o conhecimento que Deus já nos deu da sua vontade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 São João 1, versículo 7. Você acha que é possível viver sem pecar? Não é fácil viver sem pecar, porque você peca até por pensamentos. O pecado é próprio do homem. Que todo ser humano pode errar e com isso ele pode voltar atrás e se arrepender. Devemos constantemente exercitar fé no que Jesus fez por nós e no que Ele continua fazendo como nosso mediador no céu. O Senhor Jesus Cristo é que nos sustenta na luta contra o pecado. Ele é que nos dá a vitória. Como o pastor se alegra ao reencontrar a ovelha perdida, assim o Salvador se alegra ao receber a alma arrependida que a Ele volta. Vinde a mim, eis o convite de Jesus a nós homens. Cristo pagou por nós muito alto preço. Agora nela que voltemos para Ele. Quando aqui na terra Jesus se mostrou amigo dos meninos, Ele é amigo de todos os homens, até do maior pecador. Deus não ama o pecado, porque o pecado é exatamente o contrário do princípio do próprio Deus. É algo exatamente oposto ao caráter de Deus. Quando a gente pensa que este mesmo Deus, que odeia o pecado com todas as suas forças, Ele ama o pecador com todas as suas forças. E a maior evidência de que Ele ama o pecador é o fato de que Ele entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Salvador, morrer por nós. As boas novas do Evangelho são que Cristo veio para prover salvação do pecado. O que nele crê como seu Salvador é perdoado e libertado do poder do pecado. Se desejamos agradar a Deus, viver como Ele ordena, recebemos de Jesus o poder para isto. Ele faz que sejamos novos homens e mulheres.
Amigo, nada existe entre nós e a perdição eterna, senão a forte mão de Jesus Cristo. Aceitarás o Salvador agora? Aceita-o e passarás da morte para a vida. Jesus então me viu, dando-me sua